Com os colegas aqui da Fiocruz, a ocupação desse território é um grande símbolo de resistência. E é por isso que é tão importante estarmos aqui hoje discutindo esse tema. Nossas palestras hoje têm como objetivo promover o debate sobre os critérios e processos de atribuição de valor cultural de coleções que, embora tenham sido negligenciadas em determinados períodos, hoje são amplamente reconhecidas por sua relevância histórico-cultural. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que, ao fim de cada turno, sortearemos 10 vagas em nossas vans, super exclusivas para a visita do sítio Roberto Buller Marx. O nosso primeiro palestrante hoje, ele joga uma pergunta para vocês. Quantos negros há em um museu? Para responder essa pergunta, eu chamo o professor e museólogo da Secretaria Municipal de Educação, Carlos Henrique Gomes, que irá discutir como os museus, enquanto espaços de poder simbólico, historicamente reforçam hierarquias raciais ao invisibilizar a presença negra na formação do patrimônio cultural brasileiro. O foco dessa apresentação será o acervo do Museu Nacional de Belas Artes, onde a ausência de artistas negros nas narrativas institucionais revela um apagamento sistemático que compromete a integridade e a preservação da nossa diversidade cultural. Bem-vindo, professor. Cadê? Professor, o senhor senta onde o senhor quiser, ou se quiser ficar aqui também. Eu fico isso aqui. Se quiser voltar no slide, eu sei. Bom? Muita informação, né? Posso começar? Bom dia. Que responsabilidade. Eu trago, né, essa pergunta: quantos negros há em seu museu? Pode parecer aí uma pergunta simples, né, provocativa, ou algo que as pessoas reflitam sobre, né? Mas eu trago ela porque ela é carregada, tem um peso histórico e político significativo. E eu estou trazendo para vocês um recorte da minha tese, né, que eu defendi em 2024, que recebeu agora em 2025 o prêmio de tese CAPES, né? E aí a responsabilidade aumenta cada vez mais. A gente começa a pensar as coisas e escrever sobre, e de repente a gente se vê aqui, né? E aí, para eu não me perder na fala, porque são 30 minutos, na maioria das vezes, eu vou estar lendo aqui, tá? Então, foi essa pergunta que guiou a minha pesquisa no acervo do Museu Nacional de Belas Artes, e é o tema que apresento hoje, sobre silêncios, arquivos e a urgência de revisar as coleções que são patrimônio histórico e artístico nacional para combater o racismo sistêmico na sociedade que a gente vive contemporânea, né, por conta da nossa herança do colonialismo, e estrutural no campo museal. Os museus não são espaços neutros, eles são espaços de poder simbólico que reproduzem hierarquias raciais. E aí eu vou apresentar, nos próximos 5, 6 slides, o contexto teórico que norteou as discussões que eu apresento na tese sobre o acervo do Museu Nacional de Belas Artes e a questão do protagonismo negro nas artes, né? Os artistas que lá estão
mas que por essa nossa herança do colonialismo, a questão do racismo, a gente os tem no silêncio, né? Então, eu vou trabalhar com a ideia, vou trazer a questão racial ao debate, né? Principalmente ao campo museológico e do patrimônio, para localizar, evidenciar esses artistas e o protagonismo do negro nas artes. Então, como conceitos, eu vou trabalhar o racismo, a colonialidade e a branquitude. Categorias com estreita relação, para poder refletir sobre as coleções do acervo do Museu Nacional de Belas Artes e a presença do artista negro nesse espaço de poder que é um museu de arte. Então, eu trabalho conceitos como racismo estrutural, e aí eu vou identificar, né, que esse racismo da era moderna é um racismo antinegro, né, isso aí vem sendo trabalhado há um bom tempo, né, nessa identificação. E o racismo antinegro é contra negros, no plural, e está na formação das sociedades resultantes da euromodernidade. Então, esse racismo ele vai se manifestar nas instituições. Nos museus, isso se traduz na invisibilidade de artistas negros e na hierarquização das obras, onde o artístico é branco e o étnico é negro. Também vou trabalhar outro conceito, que é o conceito de branquitude, né? O pacto de privilégios, tá? Que aí a gente vai... são conceitos que vão nos ajudar a entender como essas instituições vão perpetuar, né, inclusões. Eu quero só fazer uma observação. Uma das coisas que foi na defesa da tese, que foi observada, né? Primeiro, um dos examinadores tocou num ponto interessante. Você, em momento algum, diz que vai falar de racismo. Sim, eu não vou falar de racismo, eu vou falar da estrutura que o mantém. Eu quero entender essa estrutura, eu quero entender como isso perpassa nas instituições, né? E, ao final, o outro examinador, né, vai falar o seguinte: é interessante como você, em nenhum momento, você diz que o museu é racista. Não, o museu não é racista, o museu é resultado de nós, né? O museu que a gente conhece é fruto do colonialismo, e o colonialismo tem na sua base ideológica o racismo, né? E se esse racismo é estrutural, ele vai esbarrar aí, ou melhor, basear o institucional. E cabe a nós, né, refletirmos sobre esse espaço de poder chamado museu, né? Um lugar sagrado que, quanto mais a gente o questiona, mais sagrado ele fica, né, e mostra a sua importância na nossa consciência coletiva. Então, dentro dessa ideia de pacto da branquitude, né, o pacto da branquitude ou o pacto narcísico e o racismo estrutural vão subsidiar o racismo institucional, ambos sustentados pelo colonialismo, no qual o museu atua como um espelho de Narciso, refletindo aquilo que a branquitude enxerga de si mesma como modelo. Se manifesta nas narrativas museológicas, na curadoria, exposições, coleções e acervos, e no tocante ao patrimônio artístico nacional. Então, o racismo... Aí eu vou trazer um conceito de racismo museológico da museóloga, a doutora Heloísa Souza, né, que defendeu a sua tese em 2022, ela é aqui da Fiocruz, do Museu da Vida, né, que ela vai identificar esse racismo museológico. E a partir dele é que eu vou buscar analisar, né, os questionamentos, né, que a tese trouxe à tona. Então, o racismo museológico se manifesta na forma como adquirimos, exibimos e narramos as obras.
E é contra isso que propomos uma virada, um pensar fora da colonialidade, tá? Que a gente fala decolonial, mas é um pensar fora da colonialidade. E a tese eu busquei trabalhar autores, trazer autores para discutir a questão racial no campo da museologia, no campo do patrimônio e, em específico, um objeto, o museu. Eu busquei trabalhar esses autores que estão discutindo a questão racial, mas não estão presentes nas discussões sobre a questão racial no campo da museologia, né, no seu objeto, o museu. E é extremamente importante a gente levar esse olhar, porque a gente começa a ver com chaves de leitura que até então passava batido, né? Passava batido. Então, torna-se visível nas narrativas de museus do patrimônio quantos discursos hegemônicos silenciam, ou seja, excluem outras memórias, histórias, identidades e representações socioculturais que constituem a sociedade brasileira. Tá? E aí, a nossa metodologia, né? Como investigamos a presença do artista negro no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Eu parti da documentação museológica. Tá? Eu utilizei toda a minha experiência em cerca de quase 10 anos trabalhando no museu. Inicio a entrada nessa instituição quando a gente estava na graduação em História, né? Eu sou historiador e museólogo. Então, eu inicio lá em 2003, fui trabalhar para uma exposição, ser assistente de curadoria de Susana Paternostro, para uma exposição sobre os impressionistas, né? Principalmente o pai do impressionismo, que é Louis Eugène Boudin. E aí eu chego num espaço de muitas possibilidades. Então, eu utilizei toda a minha experiência na curadoria das exposições, todo o caminho que eu passei no Museu Nacional de Belas Artes, né, pelos acervos, pelas coleções, trabalhei com Marisa Guimarães, trabalhei com Pedro Chechel, trabalhei com quase todos os setores do museu. E essa experiência é que eu vou trazer para a tese. E essa tese que, vamos dizer assim, a gente começou a pensar, né? Lá em 2009, na verdade, mas em 2009 eu ainda não tinha o mestrado. O mestrado foi forjado ao longo do tempo, que eu vou defender em 2013. Mas em 2009 uma pergunta veio à minha cabeça, né? Onde nós estamos nesse museu? E aí, quando eu vou fazer um trabalho com Marisa Guimarães para uma exposição na Caixa Cultural de São Paulo, sobre Onde Somos África, que aí, por incrível que pareça, apesar do tempo que eu estava no museu, é que eu vou me deparar com uma coleção de artes africanas que lá está, mas eu não tinha, vamos dizer assim, não tinha percebido. E aí veio o meu questionamento, né? Onde estamos nesse museu? Mas isso ficou lá atrás. Isso só foi possível depois de eu fazer uma caminhada até elaborar o projeto, né? E esse projeto ser aprovado no PPG-PMUS da Unirio, né? Que é o programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio. E aí a gente conseguiu desenvolver aí o trabalho desse responder esses questionamentos, né? Então, como é que nós fizemos essa investigação? Nós buscamos trabalhar a documentação museológica, eu trabalhei com os processos de aquisição, né, com os livros de registro, ou seja, eu revisei a documentação histórica do Museu Nacional de Belas Artes, desde os catálogos da Academia Imperial até os livros de registro do século XX, tá? Essa pesquisa permitiu identificar não apenas obras, mas os silêncios neles contidos. Foi um passeio, a tese foi vamos dizer assim, uma sistematização de todo o meu caminho no Museu Nacional de Belas Artes. Aqui eu trago o livro, que é o catálogo que está apresentando as obras que estavam nas galerias e salas da Escola Nacional de Belas Artes, remonta a 1924, 1936. Essas obras, boa parte,
vamos dizer assim, as originais foram transferidas para o Museu Nacional de Belas Artes e constam nos livros de registro, tá? de registro, nascimento aí do Museu Nacional de Belas Artes, que é 1937. Eu fiz uma vistoria em todos esses documentos em busca do negro artista e da própria coleção de artes africanas nesse museu. O catálogo da Escola Nacional de Belas Artes. E aí, o caso do Museu Nacional de Belas Artes, né, os dados, como é que eu trabalhei esses dados, meio megalomaníaco, né, eu fiz uma apuração de toda a coleção. Isso aqui é resultado da pesquisa do mestrado, que eu tive que revisitar a minha dissertação, porque no mestrado eu busquei entender como é que se deu a formação do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, né? Então, nesse processo, eu constatei que 71% dos artistas são nacionais, enquanto os 29% são artistas estrangeiros que estão distribuídos aí pelas coleções. Como é que eu trabalhei nessa presença? Como é que eu trabalhei essa presença? Eu identifiquei no acervo da coleção, ou melhor, no acervo do Museu Nacional de Belas Artes, distribuído aí pelas coleções do museu, 41 artistas negros em um universo de mais de 19 mil obras. Isso representa aí 2% do acervo exposto. Artistas como Arthur Timóteo da Costa, Estevão Silva, Heitor dos Prazeres e Maria Auxiliadores estão presentes. Alguns foram reconhecidos em vida, como o Estevão Roberto Silva, o Arthur Timóteo, mas suas trajetórias são poucos narradas, mantidas em silêncio em minhas coleções do acervo. Aqui está listado os 41 artistas, melhor, aqui estão listados os 41 artistas, né? A presença invisível. Aqui eu visibilizo, né? Trago a visibilidade a esses artistas, tá? Isso aqui é um pequeno mosaico, tá? Não estão os 41 artistas aqui, não, mas é um mosaico que eu trouxe para ilustrar o nosso trabalho. Aonde esses 41 artistas estão, né? Referente a esses artistas, nós temos 376 obras, que corresponde a 2% do acervo. Como é que eu procurei ver como é que a classificação onde esses artistas estão, a formação desses artistas, né? 61% são autodidatas, ou seja, sem formação institucional. 22% são, vamos dizer assim, 22 não, 29% têm formação, sendo que 15% da AIBA, ou seja, da Academia Imperial de Belas Artes, e apenas 7% da Escola Nacional de Belas Artes. Eles estão distribuídos, né, na arte popular, na escultura, desenho, pintura e gravura, onde a maioria está na pintura. Aqui eu também um dado que eu trago sobre, né, como é que se deu, como é que aconteceram, como é que esses artistas já, tá bom, esses artistas chegaram ao Museu Nacional de Belas Artes, né? 55% foi por doação e 27% por compra. O restante por prêmio, incorporação, 4% e transferência. Tá? Aqui eu listei também as datas de entrada desses artistas no museu. A tese foi um trabalho bem denso, intenso, tenso e prazeroso de fazer. E aqui eu elaboro uma mini biografia desses artistas, né? E a tese, na sua completude, né, na sua amplitude, ela vai
servir de ser referência para a exposição Protagonismos, que acontece, esteve exposta no Espaço Cultural do BNDES, né, onde essas mini-biografias estavam presentes, onde os 41 artistas foram apresentados. Lógico que foi feita uma seleção pelos curadores, né, das obras, e a exposição foi maravilhosa. Inclusive, resultou nesse catálogo, né, que está em PDF na rede, né, lá no site do museu. E aí, como é que se dá esse mecanismo de exclusão, né? Como é que isso acontece? Isso acontece através de aquisições seletivas, catalogação racializada, né, ausência em exposições de longa duração e uma narrativa curatorial que silencia o protagonismo do negro nas artes. E aí isso não é acidental, é estrutural. Como expôs a doutora Heloísa Souza, o racismo museal se manifesta na forma como os objetos são adquiridos, catalogados e exibidos, ou seja, não expostos, né? Então, o racismo museológico é a ausência de representação ou a representação estereotipada de grupos racializados, né? E o grande barato de trabalhar com o conceito de branquitude é que a gente trabalhou com um neutro que racializa, e aí nós passamos a racializá-lo. E aí, nesse processo, as coisas ficam muito mais complexas e, ao mesmo tempo, mais instigantes. Então, como eu falei, né, a exposição Protagonismos, ou seja, todo esse trabalho vai ter como resposta, né, todo esse trabalho da tese, que também é uma interrogação, a minha tese é uma interrogação, né? Eu tive a coragem de elaborar o projeto, de pensar o projeto, a partir quando o Museu Nacional de Belas Artes expôs o protagonismo negro no museu com a exposição das galés às galerias, né? E ali eu comecei a ter coragem para pensar uma pesquisa, para pensar, ousar fazer o que eu fiz. Então, após a exposição, né, muito feliz vendo tudo aquilo, eu falei, mas espera aí, aqui nós temos o negro tema, nós temos o negro objeto, mas e o negro artista? Onde está esse protagonismo? Então, a minha tese é uma pergunta: protagonismo negro no patrimônio artístico nacional? A presença de artistas negros da coleção de artes africanas no acervo Museu Nacional de Belas Artes, né? E aí ela vai subsidiar esse processo curatorial da exposição Protagonismos, né, no acervo Museu Nacional de Belas Artes, que buscou aí revisitar o acervo da instituição sob uma perspectiva sobre a questão racial, né? Olhar sobre a questão racial e antirracista, né? Então, os curadores, o Amaury Dias, a Ana Teres da Silva, Cláudia Rocha e Reginaldo Tobias, buscaram refletir sobre isso, que resultou na exposição Protagonismos, né? Que aqui nós temos a arte da exposição. Essa exclamação aí, e recuso, é do Estevão Silva, né? Que num concurso de arte, tinha tudo para ser o primeiro colocado, mas aí ele foi preterido, ficou em segundo lugar, ele não aceitou isso e se recusou a receber o prêmio a medalha de segundo colocado, né? E aí, por isso, ele recebeu algumas reprimendas, mas ele se posicionou como sujeito político, como sujeito negro e como artista negro, né? Então, essa exposição ela ficou de novembro de 2024 até fevereiro de 2025, teve mais de 10 mil visitações, né, incluindo aí escolas, num espaço super interessante, né, porém, num horário assim, um tanto quanto ingrato, né, de 10 da manhã às 19 horas, entretanto, de segunda a sexta. O trabalhador ele não tem como fazer a fruição de segunda a sexta, né? Ele tem apenas o sábado, e se demole nem o sábado nem mais o domingo, por conta de alguns eventos que estão acontecendo aí no nosso cenário político nacional.
Então, essa mostra de arte, né, não apenas exibiu obras de artistas negros presentes no acervo da instituição museológica, mas propôs uma releitura crítica das coleções, questionando hierarquias e valorizando narrativas até então silenciadas. E aí, 5 minutos, consegui... Ih, não, peraí, fiz errado. Então, agora, minhas considerações, né? Então, eu concluo afirmando que a presença do patrimônio artístico nacional depende da equidade racial. A gente não tem que ter medo de fazer esse enfrentamento. Afinal de contas, foram quase 400 anos de escravidão nesse país, né? E tudo que foi levantado aqui vem disso, né? E nós precisamos refletir sobre o que foi e o que ainda é esse sistema, né, escravista, que relega aí situações pouco favorecidas, todo um povo, né? Somos nós, negros. Então, para que isso aconteça, precisamos rever políticas de aquisição, formar curadores e educadores sob a perspectiva decolonial, ou seja, um olhar fora da colonialidade, incluir vozes negras nos processos decisórios e reconhecer que a cultura negra é fundante do patrimônio brasileiro. Tá? Nós pertencemos e forjamos cultura. Então, os agradecimentos, agradeço aí a organização do evento, né, ao IFAM, ao INEPAC, à Fiocruz, ao Sítio Buller Marx, ao Museu Nacional de Belas Artes, que é minha fonte de inspiração, o meu lugar de conforto, ao Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, né, o PPG-PMUS, da Unirio-MAST, onde eu pude dialogar com profissionais, com professores excelentes, e fazer reflexões para além daquilo que eu estava vendo, né? E aí o resultado disso é o que a gente apresentou aqui, um fragmento, né, da nossa tese. Muito obrigado, meus contatos, e eu acho que eu consegui 30 minutos. Muito obrigado, professor. Obrigado a você.